No vídeo de hoje, eu ia falar somente do relatório final da CPI da pandemia, mas aconteceram dois fatos principalmente ontem que interferem diretamente não só na política, mas também na economia. E quando interfere na economia, interfere no meu bolso e no seu bolso. O primeiro fato tem a ver com o Auxílio Brasil. Eu falei no vídeo de ontem que terça-feira estava tudo programado para o governo anunciar o Auxílio Brasil e o governo do nada abortou o anúncio, justamente porque parte da equipe do Guedes ameaçou se retirar, debandar, caso fosse anunciado o Auxílio Brasil com R$ 400 e do jeito que estava. Mas ontem o governo federal anunciou o Auxílio Brasil com R$ 400, sendo R$ 300 já certo, a fonte de custeio já certa, e R$ 100 que irá se definir. O João Roma, ministro da Cidadania, não falou de onde vai tirar esses R$ 100, qual será a fonte de custeio desses R$ 100, mas falou que será programado e estará dentro do teto de gasto. O mercado começou a equilibrar depois desse anúncio. O dólar teve uma leve queda, a bolsa teve uma leve subida, mas só ocorre que às 5 horas da tarde o ministro da Economia, Paulo Guedes, deu um anúncio confirmando sim o Auxílio Brasil com R$ 400, mas um trecho do seu anúncio fez com que toda aquela paz que estava começando a ter no mercado interno e externo caísse. O ministro começou a falar em licença para furar o teto de gasto. E aí foi suficiente para o dólar começar a subir e a bolsa começar a ter a volatilidade. Justamente porque furar o teto de gasto espanta investidores, o que faz com que o dólar suba, porque eles tiram o dólar daqui e investem em outro lugar, e faz com que a bolsa comece a cair ou então ficar volátil, justamente porque dá uma debandada de investidores daqui levando seu dinheiro para fora. Então vamos ficar atentos sim. Como venho falando sempre, temos que saber a fonte de custeio desse novo Auxílio Brasil. É uma medida populista? É! Por isso que o governo está a trancos e barrancos empurrando o anúncio e com um aumento relevante para quem precisa. Mas temos que observar o teto de gasto, porque furar o teto de gasto é crime de responsabilidade que pode ser invocado até um processo de impeachment. E o segundo tema me surpreendeu, confesso. A Câmara dos Deputados votou a favor do povo contra a impunidade. Mas, Thiago, como assim? A Câmara votando contra a impunidade? Isso mesmo, a Câmara rejeitou, por causa de quase 11 votos, 11 ou 13 votos, se não me engano, rejeitou a PEC que alterava o CNMP, Conselho Nacional do Ministério Público, e que eu estava segurando esse comentário sobre essa PEC, justamente porque eu achava que ia ser aprovada, e quando fosse aprovada, eu iria fazer meu comentário. Mas então farei com essa rejeição. São dois pontos que você começava a dificultar, sim, a investigação do Ministério Público. Por isso que eu sempre falei que atrapalhava o Ministério Público a favor da impunidade. O primeiro ponto, ele amplia o número de participantes do Conselho. Ah, Thiago, mas o que é que isso tem a ver com a impunidade? Justamente porque você, ao ampliar o número de participantes, sem ampliar proporcionalmente a representação do Ministério Público nesse Conselho, você dá maioria para indicados do Congresso. Ou seja, você tira a maioria de integrantes do próprio Ministério Público. Aí é o primeiro ponto a favor da impunidade. Quando tivesse que ter votação, a maioria seria de indicados do Congresso e não de integrantes do Ministério Público. O segundo ponto que eu vislumbro como a favor da impunidade é que justamente o vice-presidente seria indicado do Congresso. Mas, Thiago, o que é que tem a ver o vice-presidente do Conselho Nacional do Ministério Público ser indicado pelo Congresso com a impunidade? Justamente porque o vice-presidente é o corregedor, e o corregedor é justamente aquela pessoa dentro do Conselho que vai investigar pessoas do Ministério Público. Então, se tiver uma denúncia contra um integrante do Ministério Público, no final, quem vai conduzir a investigação é um indicado do Congresso. Então, esses dois pontos que eu reputo de maior importância, não que não esteja um outro, mas esses dois são de maior importância, que seriam a favor da impunidade. Ainda bem que foi rejeitada. Deixarei aqui na descrição dos vídeos um site onde você pode conferir como cada deputado votou. É interessante que você confira para saber como cada deputado pensa, principalmente o do seu estado, por causa das eleições do ano que vem. Então comece a analisar como cada deputado, cada senador está votando esses projetos bombas.
a favor da impunidade, para no ano que vem você ter uma melhor orientação de como votar, para depois não chorar pelo leite derramado. Porém, a grande notícia de ontem é justamente o relatório, a leitura do relatório final da CPI da pandemia. O relator Renan Calheiros apresentou um relatório de mais de 1.100 páginas. Eu quero ver como é que vão ler isso tudo. Mas, enfim, mais de 1.100 páginas pedindo indiciamento do presidente, dos seus 3 filhos, o senador Flávio, o deputado Eduardo e até o Carlos, vereador do Rio de Janeiro, além de outras pessoas, Anísia Yamaguchi, médicos, empresários. Mais de 60 pessoas serão indiciadas ou podem ser indiciadas, melhor dizendo, por causa desse relatório. Mas aqui eu quero focar em relação ao presidente. Segundo o relatório, o presidente teria cometido 9 crimes. Agora o relatório segue para a votação, que vai acontecer na próxima terça-feira, e em sendo aprovado, o que na minha singela opinião eu acho que vai, a CPI irá encaminhar aos órgãos responsáveis para oferecer ou não a denúncia. Em relação ao presidente, vai para o PGR, e não é à toa que a CPI já pediu uma reunião com Augusto Aras, o Procurador-Geral da República, na quarta-feira, um dia depois da possível aprovação do relatório. E também pediu ao Arthur Lira, uma reunião com Arthur Lira, presidente da Câmara, que é quem analisa se aceita ou não aceita denúncia de crime de responsabilidade contra o presidente, o que tem como consequência, uma possível consequência, um impeachment do chefe do Executivo. E nessa ordem de ideias, quero chamar sua atenção para 2 fatos que aconteceram na sessão de ontem da CPI. O primeiro foi que o presidente da CPI, o Omar Aziz, falou que o presidente da República cometeu crime sim e deve ser indiciado. E ele depois falou que indiciado não é réu, não é sequer denunciado. E eu concordo com ele, indiciado sequer é investigado. Há um pedido de indiciamento do presidente, é um pedido. Não é investigação, não é denúncia, não é réu e não é culpado. Então temos que começar a pensar nisso. Então, pedido de indiciamento pode pedir. Caberá, no caso do presidente, ao Procurador-Geral da República ver se aceita esse pedido de indiciamento e aí começa a investigar o presidente da República por essas novas denúncias, ou menos, ou outras pode ser, ou se arquiva. O Procurador-Geral da República pode arquivar sumariamente o relatório. E o segundo fato, que eu já venho falando que é possível de ocorrer, que é muito provável de ocorrer, foi em relação ao Marco Rogério, a base governista na CPI da pandemia. Ele chamou a atenção que a CPI, o Senado Federal, não teria competência para investigar o presidente. E aqui eu abro uma ressalva. A pessoa competente para investigar o presidente é sim o Procurador-Geral da República, em que pese o presidente da CPI falar que lá tem os pesos e contrapesos, que cabe ao Poder Legislativo com uma atividade atípica fiscalizar o Executivo e o Judiciário, não nesse caso. Perceba a diferença, que é muito sutil. Você fiscalizar o Executivo é sim uma função atípica do Legislativo, mas não investigar o presidente. A figura jurídica do presidente é uma e a figura jurídica do Poder Executivo é outra. Quem pode, quem tem competência para investigar o presidente é o PGR, mas, na minha singela opinião, qualquer pessoa pode fazer sua apuração lá e depois mandar essa apuração para quem tem competência para investigar o presidente. Sim, por que não? Quem vai fazer a investigação, se tiver que ser feita, quem vai oferecer denúncia, se tiver que ser oferecida, é o PGR. Mas nada impede que a mídia faça uma denúncia contra o presidente, vá lá, investigue, apure. Nada impede que o Senado faça isso. Nada impede que eu faça isso. Se eu souber de um fato delituoso, eu aprofunde, vá lá buscar saber mais informações para depois mandar para a pessoa competente. E essa pessoa vai sim oficialmente investigar. Então, em relação ao que o Marco Rogério falou, eu concordo com ele em parte. Eu acho que oficialmente quem pode, quem tem a competência de investigar o presidente e oferecer denúncia é sim o PGR, no caso Augusto Aras. Mas, informalmente, qualquer pessoa pode investigar qualquer outra pessoa. Até porque está previsto na lei. Qualquer pessoa pode prender qualquer pessoa em flagrante delito.
Então, investigar informalmente também seria possível. Então, eu chamo atenção para isso. Acho que sim, na minha singela opinião, ainda vai dar muito pano para manga. Assim que foi votada, como tende a ser aprovada, vai haver discussão jurídica lá no STF. Não tenha sombra de dúvidas disso, como eu já vinha falando aqui no canal. O próprio Marcos Rogério vinha toda hora pontuando, deixando ali nas atas das sessões de CPI nulidades que ele entende, inconstitucionalidades que ele entende que estão sendo feitas lá na CPI, e isso vai gerar uma discussão que vai culminar lá no STF. E aí sim, eu quero ver como o nosso órgão do judiciário, nosso órgão maior do judiciário, vai decidir se houveram ilegalidades, se houveram inconstitucionalidades ou se o relatório está dentro da nossa lei. E assim, cabendo a cada órgão oferecer ou arquivar denúncia de 60 ou mais de 60 ou quase 60 pedidos de indiciamento. E aqui, somente uma ressalva. Se os 9 crimes que o relatório imputa ao presidente forem aceitos com sua pena máxima, pede-se, então, mais de 40 anos de prisão ao presidente. Se for na pena mínima, ou seja, caso seja aplicada uma pena desses 9 crimes ao presidente, na melhor das hipóteses, 20 anos de prisão. Agora, imagine você como não deve estar a cabeça do Bolsonaro. Não é à toa que ontem mesmo o Bolsonaro, na hora de assinar, sancionar a criação do TRF6, que é o TRF, Tribunal Regional Federal, lá de Minas Gerais, ele começou a afagar sua relação com o judiciário. Elogiou o judiciário, elogiou o presidente do STF, o Fux, falou até do ministro que ele indicou, o Cássio Nunes. Isso tudo procurando um afago, melhorar sua relação com o poder judiciário. Porque sim, na minha singela opinião, vai tudo acabar lá. Então, depois de 7 de setembro, onde ele meteu o pau no poder judiciário, ele agora procura afago. Isso é demonstração que sim, em que pese ele desdenhar do relatório, desdenhar da CPI, tem a preocupação. E essa preocupação tem que haver, é real a possibilidade. Há possibilidade. Pode ser que não aconteça nada, que seja arquivado? Pode. Pode ser que mesmo que seja oferecida uma denúncia, o STF não aceitar? Pode. Mas tem a possibilidade. Então sim, o presidente começa a se cercar, tentar melhorar, estreitar seus laços com o STF, com o Poder Judiciário. Inclusive falando que o Poder Judiciário é essencial à democracia. Olhe que alteração de 7 de setembro para ontem. Então ontem, não acho que foi mais um término da CPI. Na verdade, encerrou-se um capítulo. Vai ter a votação na terça-feira e terão diversos desdobramentos de todo esse relatório. Não tenha dúvida disso. E para continuar sabendo de tudo o que está acontecendo, uma pitadinha de minha opinião, se inscreve logo no canal, porque isso tudo aqui é apenas minha singela opinião. Para mais vídeos, se inscreve no canal, aqui é vídeo todo dia. Se você gostou, deixe seu like, compartilhe esse vídeo, por favor, ajude o nosso canal a crescer. E não se esqueça, assista esse vídeo aqui e até o próximo vídeo.